Olá, nossos ouvintes. Vamos começar hoje o segundo episódio do podcast Resistência em Foco. É um podcast que tem o objetivo de levar informação para a população em geral sobre os riscos do uso inadequado de antimicrobianos, ou, olhando de um lado positivo, sobre como nós devemos fazer o uso racional de antimicrobianos, mas que também tem o objetivo de levar para o especialista, para o infectologista, para o microbiologista clínico, para o intensivista, informações do dia a dia sobre resistência antimicrobiana. E hoje nós vamos gravar um episódio especial que conta com o apoio do INPRA, o Instituto Nacional de Pesquisa em Resistência a Antimicrobianos. E para gravar esse episódio de hoje, nós temos o prazer de ter aqui conosco no estúdio o professor Dr. Afonso Bart. O professor Afonso Bart é coordenador do INPRA, além de professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e várias outras atividades em microbiologia que ele mesmo vai contar para vocês. Professor Afonso, uma honra, um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Por favor, apresente-se, conte sobre a sua trajetória, como você escolheu ser microbiologista, farmacêutico primeiro, depois microbiologista, e aí nós damos continuidade à nossa conversa. Perfeito. Antes de mais nada, Marcelo, muito obrigado pelo convite. Assim, é muito interessante. Eu cheguei a comentar contigo, que eu fico assim espantado com a quantidade de atividades que tu faz relacionado à microbiologia, e isso é muito importante, Hoje em dia não basta fazer algo importante, mas é importante divulgar aquilo que se faz, Quanto à minha pessoa, bom, eu sou farmacêutico, como Marcelo. Eu me formei lá em 1985, milênio passado, em farmácia. Na época a gente tinha que fazer ênfase, eu fiz a ênfase em análises clínicas. Em 1986 eu comecei a trabalhar em laboratório de microbiologia, lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Desde então continuo lá, depois, enfim, tive a oportunidade de fazer uma especialização, na época dita biotecnologia moderna, e aí depois, aí sim, tive a grande experiência de estudar no exterior, tive a oportunidade de estudar em Londres, na Inglaterra, num laboratório central de saúde pública, e lá efetivamente eu entendo que eu acho que eu aprendi a fazer ciência, O meu ex-orientador, o Dr. Tyrone Leslie Pitts, é um cara fantástico, microbiologista, assim, de carteirinha, como a gente gosta de dizer, mas também com essa visão de ciência, com essa visão de importância da ciência como ela é, e não como muitas vezes a gente quer fazê-la. Algumas palavras dele, assim. E com o Tai, que é como a gente chama ele, realmente eu aprendi a fazer ciência, e aí retornei para o Brasil, aí entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como professor, e desde então eu atuo um tanto atuei em gestão de laboratório de análises clínicas de microbiologia, e agora estou mais voltado para a questão de pesquisa, especificamente em microbiologia. Em resistência antimicrobiana também, Isso, em resistência especificamente é o meu foco de trabalho. Resistência em foco. E para aqueles que não são da área e não conhecem, assim, o Laboratório de Saúde Pública da Inglaterra, o Public Health England, é um dos maiores institutos de pesquisa do mundo na área de resistência antimicrobiana, Exatamente. A gente esteve lá com outro colega nosso, o Célio, visitando lá em 2017, e ficamos espantados com a estrutura, Não estrutura física luxuosa, mas a equipe, Então eles têm lá, só em resistência antimicrobiana, são 120 colaboradores trabalhando nessa área, Deve ter crescido bastante da época que você foi, eu acho que esse é um comentário interessante. Da época que eu fui, claro que a resistência bacteriana sempre foi um tópico importante lá no Colindale, que é o que a gente chamava, que é o bairro onde fica o PHLS, Public Health Laboratories, mas não era tão focado o trabalho em resistência, mas era muito em questão de identificação precisa de tipagem de micro-organismos, para correlação com surtos hospitalares. É interessante, na Inglaterra, eles centralizavam todas as identificações bacterianas quando necessários, a parte de tipagem, então tudo ia para lá. Claro que é um país bem menor que o Brasil, e isso facilita, mas era realmente muito foco nessa parte de resistência e de microbiologia de uma forma geral, Sim. E o que te levou assim assim, porque eu conheço você já há um bom tempo, Você foi além de ser um grande microbiologista, é um grande professor, Eu me inspirei muito no início da minha carreira na sua fala, na sua postura, no seu conhecimento, que acho que é o mais importante de tudo, Você transmitia assim uma segurança, até hoje transmite nas suas palestras, O que te inspirou aí para a microbiologia? Por que microbiologia?
eu acho que foi, primeiro, assim, tem algumas coisas que são meio, não sei se é o acaso, mas foi a oportunidade que eu tive para começar a trabalhar. Veja, eu me formei em 85, ainda fiz um ano de ênfase, e aí em 86 já tive a oportunidade de entrar no Hospital de Clínicas em microbiologia. Eu já estava gostando, eu fazia estágio num outro laboratório em microbiologia, e aí o fato de ter a oportunidade de entrar num laboratório, um laboratório de ponta, um laboratório muito bom, de um grande hospital, aquilo fez eu descobrir coisas, ou conhecer informação, ou entrar em contato com informações de microbiologia que instigavam muito, né? Que instigavam a eu ter que estudar, eu ter que conhecer melhor. A curiosidade, a complexidade, né? E tem uma questão, né, Marcelo, que eu sei que tu também pensas assim, a microbiologia ela ainda tem bastante coisa manual do envolvimento. Depende do profissional microbiologista. Do profissional, né? Tem que ter um know-how, um conhecimento para poder trabalhar, né? Sem crítica a outras áreas de análises clínicas, mas onde as outras áreas, bioquímica clínica, hematologia clínica, elas são muito automatizadas, né? E o envolvimento do profissional, ele termina sendo menor sob o ponto, isso não é demérito, estou só comentando a diferença, sob o ponto de vista de atuar menos no material clínico. Exato. Nós microbiologistas, mexemos com material clínico, né? Gostamos de ver a colônia crescendo, né? Identificá-la, enfim. A microbiologia vai de uma questão colorida dos meios de cultura a questões até bem mais, até automatizadas, né? De identificação bacteriana. Agora com a espectrometria, né? Que é muito mais sistemática, né? Mas é o que eu costumo dizer, né, Afonso? O que atrai as pessoas para a microbiologia é a mesma coisa que afasta. Para uns e para outros, né? É a complexidade, né? E aquela dinâmica que nada é um dia após o outro, Exatamente, né? Então, acho que isso atrai pessoas que têm esse perfil, como você e eu, que gostamos do desafio, da complexidade, da divergência de interpretações, né? E alguns não gostam, alguns gostam das coisas mais sistemáticas, né? Mais pro lado das exatas, e a microbiologia como clínica, como trata da interação de dois seres vivos, né? Dos micro-organismos com o homem, ela é a que mais se distancia das exatas, né? Perfeito, é exatamente isso. Mas que bom, que bom. Afonso, eu vou dizer isso várias vezes, como é prazeroso ter você aqui, né? A gente tem uma interação profissional aí há mais de 20 anos, eu lembro das primeiras ocasiões que a gente teve junto foi num encontro de bacteriologia clínica na PUC, né? Isso. Onde você esteve lá e deu uma palestra excelente sobre antibiograma, né? O teste que a gente faz no laboratório para descobrir se a bactéria é sensível ou resistente a antibióticos, que orienta o profissional médico na prescrição do antibiótico, porque o médico é quem detém a prerrogativa da prescrição, mas a gente sente que a nossa formação e a nossa profissão é muito importante em apoiar o médico e ajudá-lo na decisão de que antibiótico prescrever, e isso tem tudo a ver com o nosso podcast, né? Então, como a gente está falando nesse momento para uma plateia mais geral, um público leigo, sem nenhum demérito, né, que não é especialista na área de saúde, não é médico, farmacêutico, enfermeiro, biomédico, mas que tem conhecimento em outras áreas tão importantes quanto, conte um pouco para nós, assim, essa diferença. A gente ouve muito, já falamos aqui no episódio anterior com o Dr. Clóvis, né, sobre o uso de antibióticos para vírus. Por que isso é problemático? Por que isso não serve? Qual que é a diferença biológica entre um vírus, uma bactéria e um fungo? E por que um antibacteriano não pode ser usado para vírus, um antiviral não pode ser usado para bactéria e vice-versa? O que existe na biologia desses seres vivos aí? De uma forma geral, né, Marcelo, o que acontece é que o mecanismo de ação dos antibióticos, eles vão ter alvos que são específicos na célula bacteriana, né? Os quais, por exemplo, pensando em antibióticos beta-lactâmicos, que são os principais antibióticos, penicilinas, cefalosporinas, né? Carbapenêmicos, né? Que são o principal grupo de antibióticos utilizados. Esses antibióticos têm como mecanismo de ação, na verdade, de alguma forma afetar a parede celular bacteriana, né? O famoso peptídeo glicano, né? Que é uma estrutura rígida da parede celular bacteriana, a qual não existe nos vírus. Nem nos fungos. Os fungos têm parede, mas de outra composição. Exatamente. Tá? Então, o antibiótico beta-lactâmico, ele não vai ter efetividade contra vírus, porque o alvo que ele atua não está presente nesse micro-organismo, o vírus, o fungo, né? Outros antibióticos também têm outros mecanismos de ação que também são muito específicos, seja do metabolismo bacteriano,
né? Principalmente da questão de metabolismo bacteriano, de produção de enzimas pela própria bactéria, tá? E isso não acontece, ou se acontece com outros micro-organismos, fungos, vírus, não é tão efetivo o mecanismo, tá? Como é para bactérias. Então não são alvos os antibióticos, os antibacterianos, não têm alvos nos vírus e nem nas leveduras. Por isso que não deve se utilizar esse tipo de tratamento para esse tipo de micro-organismo, né? E por isso que entra uma questão tão importante que a gente comentou e vai comentar várias vezes, né? E de certa maneira querendo ser repetitivo mesmo, porque cada episódio atinge um público-alvo, né? Mas para que as pessoas realmente internalizem a importância disso, né? Por isso que usar uma ivermectina, que é um antiparasitário, não tem efeito contra bactérias. E mais comum, porque agora o Covid, né, graças a Deus está tendo casos, mas está bem resolvido, está bem controlado, né, é muito mais comum utilizar-se antibióticos para tentar tratar vírus. E não vai ter efeito. Então você explicou bem, né, o alvo inexiste no vírus, então não adianta, não vai atingir. Exatamente. Né? E a gente tem aquela famosa frase, né, infecção de garganta por vírus cura em 1 semana com antibióticos e em 7 dias sem antibióticos. Então antibiótico, assim... Não é que não faz nada, né? Ele acaba atingindo a nossa microbiota, né, Afonso? Então, queria que você comentasse isso sobre o uso desnecessário de antibióticos sobre o nosso corpo. Não, sem dúvida, né? A gente... e o Clóvis comentou isso no primeiro episódio, então só retomando essa questão, o que tem que se ter de conhecimento é que quando se utiliza um antibiótico por via oral, por exemplo, ou por outras vias, esse antibiótico ele não vai somente no sítio do processo infeccioso onde está a bactéria. Ele vai ter uma distribuição muito grande no corpo humano, né? E aí, principalmente na via urinária, tá? ou no trato gastrointestinal, vai chegar esse antibiótico. No trato gastrointestinal, onde nós temos a grande maioria das bactérias do nosso corpo, ele vai ser... ele vai afetar as bactérias que são sensíveis a ele, e como tem uma população muito grande de bactérias no nosso intestino, o que vai acontecer? Sempre vai ter bactérias com algum mecanismo de resistência àquele antibiótico. Então, essas bactérias vão prosperar, né, vão aumentar em quantidade em relação às que não tinham mecanismo de resistência. Com a maioria das nossas infecções, se não a maioria, mas boa parte, são da nossa própria microbiota, nossas próprias bactérias. Quando se tiver um próximo processo infeccioso, a lógica é que a bactéria já vai estar resistente, provavelmente, se ela veio da origem do nosso intestino, ao antibiótico utilizado previamente. E esse é um problema, que isso vai se escalonando, né? Então você está dizendo, né, para traduzir para o nosso público, se você, por exemplo, é uma mulher jovem, sexualmente ativa, que tem uma tendência a ter um ou mais episódios de infecção urinária durante o ano, especialmente se você faz infecção urinária de repetição, quer dizer que se eu tomar uma ciprofloxacina, eu vou destruir as bactérias sensíveis e quem sobra no meu intestino provavelmente vão ser as resistentes. Num próximo episódio, como a origem da bactéria que causa infecção urinária é a origem intestinal, né, essa infecção vai ser uma bactéria resistente à ciprofloxacina. E aí eu vou ter que tomar uma droga mais potente, escalonar, como a gente chama. Exatamente. E aí eu trato e tem uma outra infecção e aí tem que tomar uma mais potente. E daqui a pouco eu vou ter que internar para tomar uma droga injetável para tratar uma infecção urinária simples, que na maioria das vezes poderia ser tratado via oral em casa. Esse é o resumo do que você está falando. Eu acho que esse exemplo da infecção urinária é perfeito para enfim, demonstrar essa questão, né, de não usar antibióticos que não sejam de forma necessária, né? Então isso é bastante importante. Isso é bastante importante. E assim, no geral, Afonso, por que a gente tem ouvido tanto falar agora, dentro dos hospitais, fora, na mídia, sobre o uso racional de antimicrobianos, né? Por que esse tema, nos últimos 5 anos, está tão em voga, né? Pois é, sabe, nós pensamos, tu comentou comigo da gente conversar sobre isso, eu vou trazer uma questão um pouco, talvez, histórica, né? Essa questão de uso de antibiótico, de às vezes existia até uma pressão do paciente para que o médico prescreva o antibiótico, porque ele está com dor de garganta e ele não está há 4, 5 dias, está mal. Isso é muito cultural no Brasil? Muito cultural, o Clóvis também mencionou aqui, aliás, diferente dos países europeus, como o Clóvis disse, tá? Mas me parece ter uma questão histórica, né? Lá a penicilina, o primeiro antibiótico, vamos dizer assim, quando descoberto em 1929,
ele começou a ser utilizado em grande escala lá na Primeira Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial. 45. Na década de 40, Segunda Guerra Mundial. E tinha essa questão assim da droga maravilhosa, né? A bala mágica, Miracle Drug, que inclusive tinha isso, né? Até há relatos disso, talvez não sejam verdadeiros, que a própria criação do personagem, o Capitão América, que teria um superpoder, seria mais forte, etc., porque ele usava essa super droga. O soldado norte-americano ia para a Segunda Guerra Mundial com uma ampola de penicilina no seu colete. Até aí tudo bem. O problema é que a expectativa era que ele ia levar um tiro, ele ia tomar aquilo e não ia morrer. Tá? Quando na verdade não. Então assim, essa droga, todo mundo ia querer ter a droga maravilhosa. Então acho que essa questão de usar antibiótico, ela já vem de uma história longa, entendeu? Que o antibiótico vai resolver o teu problema. Primeiro, né? Desde quando surgiu o primeiro. Né? E teve uma questão aí importante do ponto de vista de saúde pública e de política de saúde pública, e que até hoje a gente sofre com isso, é que naquela época acreditava-se que a penicilina, droga maravilhosa, ia curar todas as infecções. Então foi drenado o financiamento para doenças infecciosas para outras áreas. E até hoje existe dificuldade de você fazer os governantes, os profissionais em cargo de gestão voltarem a olhar para essa questão da resistência como uma ameaça à saúde pública, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E eu entendo também que essa questão do uso exagerado de antibióticos, não sei se é a palavra mais correta, né? O uso inadequado, como a gente está utilizando, está comentando, ele tem que ter essa questão assim que ele muitas vezes não vai ser efetivo porque não tem infecção bacteriana, retomando essa questão, né? Então não adianta ter essa pressão contra o clínico, etc., que não vai ser efetivo o uso de antibióticos. Né? E sim, a gente pode considerar isso, também acho que o Clóvis falou na primeiro, eu uso essa expressão quando dou aula ao pessoal da graduação, o que aconteceu com a penicilina, que entrou lá no mercado, assim como a droga maravilhosa, que ia curar qualquer processo infeccioso, né? Depois se viu que ela era efetiva contra gram-positivo, mas aí já começaram a surgir os casos de resistência. Hoje, talvez menos de 10% dos estafilococos da comunidade sejam sensíveis à penicilina G. Isso aconteceu com a penicilina G e parece estar sempre acontecendo com todo novo antibiótico que entra no mercado. Né? Então, entra um novo antibiótico e pensa, esse vai resolver tudo, né? E mais cedo ou mais tarde, e atualmente parece mais cedo do que mais tarde, né? Começam a surgir os casos de resistência. Então, esse é um grande problema, e talvez isso, que tu colocaste a questão da indústria, seja um problema para a indústria farmacêutica. Né? Ela tem que estar sempre desenvolvendo novas drogas, enfim, que muitas vezes... Há um custo altíssimo. Há um custo altíssimo. 10, 12 anos de janela de desenvolvimento. Isso. Né? E que, na verdade, o custo é alto, mas também não é uma droga de uso crônico para um paciente. Prolongado. Né? Prolongado, um paciente com diabético tem que usar, enfim, insulina, enfim. O antibiótico a gente usa 5 dias, 7 dias, 14 no máximo. Né? E aí isso, então, causa todo esse tipo de problema da dificuldade de desenvolvimento de novos antibióticos, do preço alto dos novos antibióticos que estão chegando no mercado. Né? Que passa de $1 bilhão, né? O desenvolvimento de uma nova droga. E o tempo de meia-vida deles no mercado, né? Então isso que você colocou, acho que é extremamente importante, né? Que existe até estudos comprovando isso, que as primeiras drogas, para ser reportada a resistência, levava em torno de 10 anos para reportar o primeiro isolado resistente. Isso. Né? Agora, às vezes é 1 ano, e nós estamos participando de estudos que a droga nem foi lançada no Brasil e já tem resistência àquela droga. E ela não foi usada ainda. Então, assim, as bactérias estão desenvolvendo resistência mais rápido, mas é por causa de um outro termo que eu acho que a gente pode explicar de uma maneira mais fácil para o nosso ouvinte entender, que é a tal da pressão seletiva. Né? Então, as bactérias, elas evoluem espontaneamente e elas sofrem mutações ao longo da vida dela espontaneamente. Mas quando você tem um fator externo chamado pressão seletiva, o professor Afonso vai nos explicar o que é isso. Eu acho que é bem interessante, bem importante essa questão, porque muita gente pensa que a resistência é algo que surge depois do antibiótico.
Mas não, né, Marcelo? Bem como tu colocaste, o que acontece? Existem trabalhos que mostram a identificação de bactérias resistentes a antibacterianos de milhões de anos atrás. Não é de de milhões de anos atrás, né? Então, o que acontece? As bactérias, elas têm os mecanismos de resistência, só que elas terminam não proliferando porque não tem, o que o Marcelo mencionou, a tal da pressão seletiva. Ou seja, elas só vão prosperar, essa bactéria, com o mecanismo de resistência, se tem uma pressão de uso de antibiótico para matar as outras bactérias sensíveis e elas prosperarem. Né? Dá essa vantagem para ela, exatamente. O que talvez eu e o Marcelo, quando começamos, sempre o problema da resistência era maior dentro de hospitais. Hoje, né, vamos vir com esse conceito, né, Marcelo? É importante a gente começar a comentar isso aqui agora, né? A gente sabe que a saúde é uma coisa só, a saúde é única, né? Então, o uso de antibióticos para estimular crescimento de animais, o uso de antibióticos na agropecuária causam pressão seletiva, né? Então, muitos dos mecanismos de resistência que originalmente vieram de hospitais, vamos dizer assim, a descoberta dessas resistências, os últimos, ou alguns deles, hoje já se descobrindo em, se não pacientes, se não animais, da comunidade, né? E não em hospital, né? E inclusive o uso de antimicrobianos ou antibióticos para estímulo de animais, ele é muito maior do que o uso, sob o ponto de vista de pressão seletiva, do que o uso dentro de hospitais. 70% para 30%, né? A produção global de antibióticos, 70% vai para a indústria agropecuária, para a produção veterinária, e 30% para a humana, né? E a gente passou por muitos anos se preocupando com o que acontecia no hospital, né, Afonso? Exatamente. Felizmente a gente evoluiu, né? Adquiriu conhecimento e viu que o problema é maior. Como os britânicos falam, né? É um problema perverso, né? Então existe um ciclo, uma lógica do o antibiótico que você toma vai para o esgoto, atinge bactérias intestinais tua, ela pode até morrer, mas ela transmite os genes para outras bactérias, porque ficam ali no ambiente, esses genes, né? Bactéria do ambiente, que vai para o animal, do animal vai para a plantação, da plantação vem para o homem de volta, né? E às vezes leva tempo para nós notarmos isso, né? Essa parte é mais ampla, né? Mas assim, lá a resistência a enterococos, ela não foi de origem hospitalar, já estava nos dando uma notícia há bastante tempo atrás que a resistência não era só de origem hospitalar. Hoje em dia a gente está bem mais consciente dessa questão, tá? Mas isso já era para estarmos conscientes disso há muito mais tempo atrás. E aí existem alguns cuidados que as autoridades tomam, né? O Ministério da Agricultura, eu lembro recentemente, uma das últimas ações que eles tomaram foi proibir o uso da colistina e da polimixina em animais, porque tinha uma resistência muito preocupante em humanos. E daí você faz pressão seletiva de uma droga que é uma das últimas opções para tratar humanos em animais. Daí a chance de vir uma bactéria resistente dessa, como acabou vindo, né? Que provavelmente surgiu na China lá na década de 70 e o Brasil começou a identificar os primeiros casos em 2013, 2014, você tem estudos nisso, nossa equipe também, né? Esse gene foi não criado, mas surgiu em animais, a pressão seletiva era grande em animais, veio para o homem, né? E assim como a gente tem várias histórias de bactérias que eram do ambiente, né? Vieram para o hospital e no hospital elas se desenvolveram mais por conta do que a gente está comentando aqui, da pressão seletiva. Né? E a coisa é complexa, é interessantemente complexa, porque muitas vezes a bactéria que tinha esse gene de resistência, termina ela não proliferando tanto, mas transmitindo esse gene para uma outra bactéria, que é bem mais comum em infecção no ser humano, e aí está gerado o grande problema. Né? Então isso também é bastante importante. Essa troca de informação entre as bactérias, existem vários mecanismos, né? E eles são muito efetivos. Né? Não, e eu acho que também é importante comentar, Marcelo, até porque somos microbiologistas, temos uma visão, mas também a questão do uso dos antimicrobianos para estímulo de crescimento animal, eles hoje são uma necessidade para produzir proteína animal, para produzir em larga escala, né? Tem que ser olhado para isso, né? Simplesmente a gente é fácil, né? Deixa eu dizer assim, contrapondo o microbiologista, é fácil para nós dizer não use antimicrobianos na produção animal, tá? Como é que vai ficar essa produção? Será que ela vai ser efetiva, né? Então acho que de novo a palavra, né? É um assunto complexo esse, mas precisa ser enfrentado de forma clara, né? Eu acho que tem um momento aí de transição, né, Afonso, em que você vai diminuindo o uso de antibióticos ou preservando os antibióticos de uso exclusivo em humanos,
vai aumentando o uso de pré-bióticos, probióticos ou de outras medidas alternativas, como a própria higiene animal, né? Que se cuidava muito pouco, porque você vai dar antibiótico para todo mundo, então eles vão desenvolver infecção mesmo, né? Estão em grupos, estão criados ali em baias, aglomerados e tal. E a própria agropecuária, né, a agricultura, está aprendendo muito com isso também. Então, já tem países que foram mais radicais, aboliram. Agora, países bem menores, com uma produção agropecuária bem menor, né? O Brasil é um dos maiores produtores de suíno e bovinos do mundo, né? De aves também. Então, assim, o plantel, né? A quantidade de seres, né? Da população aí, de gado, suíno, tal, bovino, é muito maior do que humanos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, essa transição. Isso, né? Perfeito. Mas a gente tem os fóruns, né, Afonso, que a gente discute, né? Congresso Brasileiro de Microbiologia, reuniões Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura, existem comitês formados, né, multiministeriais aí, que estão discutindo a questão da saúde única, né? Então, para a população saber que existe essa preocupação, existe pesquisadores, profissionais, gestores de saúde pública trabalhando com isso, mas é um problema que a gente tem que enfrentar. Sem dúvida. E Afonso, uma outra coisa assim, voltando à pressão seletiva, né? Por que a nossa preocupação ainda né, não é exclusiva, mas ainda é no hospital? E por que o paciente de UTI geralmente interna lá porque fez uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de próstata, daí ele precisa de um respirador, ele piora e acaba indo a óbito, infelizmente, por uma infecção por multiresistente? Qual que é a lógica disso, né? Pois é. Eu acho que é bem importante abordar essa questão porque ela parece ter dois aspectos muito importantes. Um é o uso do antibiótico, aliás, necessário, importante, crucial para o paciente que está numa UTI, tá? E aí vai ter uma pressão seletiva, ok? Já falamos sobre isso. Mas também há uma questão de manuseio do paciente dentro do hospital, né? Se nós não controlarmos, se não é possível nós conseguirmos isolar um paciente ou separá-lo bem de um outro paciente que tem um processo infeccioso, tá? É bem provável que a bactéria que está infectando um paciente seja transmitida para outro paciente. Então, essa questão do uso de antibióticos, o controle, stewardship, né, uma palavra bonita, atual, controle de uso de antibióticos, ela é extremamente crucial, mas ela tem que estar associada também ao controle do manuseio do paciente. Para evitar a disseminação dessas bactérias, Para né? evitar a disseminação dessas bactérias. De um paciente bactérias. que está infectado por uma multiresistente e acaba disseminando para 2, 3, 4, às vezes causando um surto. Exatamente. E você tem que ir lá, a gente vê às vezes notícia, né? Fechou no Nordeste uma UTI neonatal porque a Klebsiella pneumoniae disseminou, espalhou. E aí, nesse caso, esse paciente precisava estar tomando antibiótico. Precisava mesmo, Precisava mesmo, entendeu? Então não é o problema do uso do antibiótico naquele paciente, mas a disseminação da bactéria deste paciente para outros. Então isso é uma coisa importante nos hospitais, que tem que ter um controle maior desses surtos, desses problemas de transmissão de bactéria para diferentes pacientes. E aí, como é que a população pode saber se o hospital está olhando para isso, está atento, né? Existem as comissões, os serviços de controle das infecções relacionadas à assistência em saúde, que antigamente a gente chamava de infecção hospitalar, né? Controle de e aí parecia que era uma culpa do hospital, né? Que era algo errado que o hospital fez, e muitas vezes não é. Ele é intrínseco, né? Ele está relacionado com a hospitalização, então a própria Anvisa propôs a mudança do nome, né? Que acho que foi muito acertada, né? Então essas infecções relacionadas à hospitalização, tem uma comissão dentro do hospital que fica cuidando e controlando isso, né? Isso é lei, né? É lei. Isso é lei para todos os hospitais. E sem dúvida, as comissões de controle de infecção hospitalar ou de infecções relacionadas à saúde, elas têm um papel crucial para evitar disseminação de infecção, de bactérias, de infecção entre diferentes pacientes, tá? Essas equipes, que são equipes multidisciplinares, né, Marcelo? Sim. Não são apenas enfermeiros, mas hoje tem farmacêuticos, tem inclusive microbiologistas, médico-infectologistas. Essas equipes que têm que estabelecer as políticas, se não de uso de antibiótico no hospital, mas de controle da disseminação dos processos infecciosos. E graças a Deus que existem essas equipes. Exato, e que são multiprofissionais, né? Isso que é fundamental, né? E assim, o hospital tem uma coisa interessante, né? A gente muitas vezes precisa do hospital, mas por conta de tudo isso que a gente falou,
que 50% dos pacientes precisam tomar antibióticos quando estão hospitalizados, e aí vem a pressão seletiva, aumenta o risco de você ter, como complicação, uma infecção por bactéria multiresistente. Então, como eu falei antes, você interna por outro motivo e acaba desenvolvendo uma infecção por multiresistente. Isso. É que estão surgindo novos conceitos, que não são tão novos assim, mas estão se tornando cada vez mais popular, como o do hospital dia, né? De você cada vez ficar menos tempo no hospital. Porque quanto menos tempo você fica, menos risco você corre, né? Sem dúvida. De adquirir uma infecção. Não, isso... que bom que se está olhando para essa questão, né? De entender que não, o paciente, como era no passado, né, internou o hospital, já preparar para ficar uma semana lá, etc. Hoje em dia não, hoje tem, aliás, os próprios antimicrobianos, muitos são de prescrição oral, as quinolonas, tu usou o exemplo, né? O paciente pode estar com tratamento no hospital e ir para casa com o mesmo tipo de tratamento por via oral. Né? Então, realmente a questão de ficar menos tempo no hospital, se não é necessário ficar mais tempo, é crucial também no combate da disseminação de resistência aos antimicrobianos. Menos risco, menos exposto você está. Sem dúvida, sem dúvida. E nós vamos fazer agora, Afonso, um pequeno intervalo, né? Gostaria novamente de agradecer o INPRA aí, que está como parceiro no projeto, nesse episódio com a gente, né? O Instituto Nacional de Pesquisa com Resistência a Antimicrobianos, financiado pelo CNPq, né? Financiado com recursos públicos, do qual você, vários outros pesquisadores no Brasil fazem parte, né? São 9 hospitais envolvidos hoje, não? Na verdade, são 12 laboratórios associados, né? Aliás, 2 aqui no Paraná, contigo. Tá? São 12 laboratórios de diferentes instituições no país, tá? De diferentes estados no país. Né? Que estão relacionados. Então é de porte nacional mesmo, né? Sim, essa é a ideia, né? Essa é a ideia de Então, só para o ouvinte saber que também existe muita coisa preocupante na área de resistência, mas também está sendo feito muita coisa positiva. Não, tem muita gente trabalhando, principalmente do aspecto de microbiologia, né, Marcelo? Trabalhando nessa área também. Até eu posso depois comentar um pouco mais sobre e nós vamos anunciar aqui agora para vocês também, e depois num outro momento também, mas dia 5 de maio é dia do uso racional de medicamentos. E o Conselho Federal de Farmácia, junto com a Anvisa, o Ministério da Saúde, o BRCAST, elegeram para esse ano, o tópico vai ser uso racional de antimicrobianos. Então vai ser um grande evento, vocês vão ver aí, nós estamos programando um podcast, vai ter iluminação de monumentos públicos, palestras, workshops sobre o uso racional de antimicrobianos durante todo o mês de abril, culminando com o dia 5 de maio, onde vai ter o grande dia nacional aí do uso racional de antimicrobianos. Então, fiquem atentos.